Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação: Berenice Lima. Olá, mais um momento juntos aqui com a dona Ivone, no livro A Luz do Consolador. Nós estamos no capítulo Mediunidade e Doutrina, que ela vem dando conselhos maravilhosos para os médiuns que trabalham na mediunidade. Olha o que ela fala, né? O médium nem sempre estará em condições mentais e físicas para exercer o mandato com brilhantismo. Um choque emocional, preocupações dominantes poderão alterar a boa sintonização com o agente exterior, redundando o pormenor em alteração da comunicação que se processa. Então, o médium ele tem que ter essa consciência, essa maturidade sobre as questões dele, né? Mentais, físicas, emocionais, precisa. Agora, como é que vai equilibrar isso? Tem o estudo, tem as preces, tem a meditação, aquietar a mente. Então, o médium, ele precisa cuidar do organismo físico dele também, para que o trabalho saia bem feito, né? E ela continua assim, olha, para o médium, né? Para que ele conserve as disposições excelentes no intercâmbio com o invisível, seja este de que natureza for, ser-lhe-ão necessários sacrifícios inauditos, vigilância constante, dedicação incansável ao labor mediúnico, amor e paciência ante o mandato. Então, muita gente gostaria de ter a mediunidade do Chico, mas e os sacrifícios? Você está apto? Você acha que você pode abrir mão para ter uma mediunidade dessa? Muitos médicos gostariam de operar como um determinado cirurgião, faz cirurgias. Mas você está apto, né, a abrir mão para estudar o tanto que a pessoa estudou, para se dedicar o tanto que a pessoa se dedica? Então, nós precisamos pensar sobre isso, porque médium todos nós somos. Agora, quanto mais nós nos dedicarmos com maturidade, com seriedade, com organização e método, óbvio que os espíritos vão se aproximar de quem age dessa forma. Então, o que ela fala? Para que o médium haja com brilhantismo, são sacrifícios, né? A vigilância constante. Por que vigilância constante? Porque nós estamos constantemente cercados de médiuns, de espíritos, né? A dedicação incansável ao labor mediúnico, amor e paciência ante o mandato, né? Simplicidade. Quantos médiuns já aparecem aí nas mídias e depois esses médiuns eles caem assim em situações de lástimas morais. Por quê? Se deixaram inflamar pela vaidade, pelo orgulho, pela presunção. Então, espírito sério trabalha na discrição, sabe? É discreto, é tranquilo, é abnegado, né? É simples. E Jesus deixou aí para a gente avaliar. Conhecereis os homens pelas suas obras, mas não são obras materiais grandiosas, não são obras por quantidade de pessoas que atendem, mas são por obras morais, pelos exemplos, né? O exemplo da simplicidade. E aí ela fala o seguinte, olha, e convenhamos que nem sempre num planeta cercado de prejuízos como a Terra o sofrendo os entrechoques diários de uma sociedade que prima pelo materialismo impenitente, nem sempre o médium poderá conservar as suas vibrações imaculadas para a sublime tarefa. E aí, veja, hoje, né, nessa época aqui que ela está falando, né,
que sofria os entrechoques diários de uma sociedade, avalie hoje, com o mecanismo de tecnologia que nós temos, que entra à nossa casa tudo, porque entra as informações através de celular, através da televisão, através de computador, através das nossas crianças, através, se tiver empregados domésticos em casa. Então, as informações invadem a nossa casa. E, junto com elas, os espíritos que comungam daquela informação. Então, olha a mente hoje, como a mente está conturbada. Tanto que os problemas mentais hoje, os desequilíbrios mentais hoje, estão assim grandiosos, porque o acúmulo de informação. Hoje já é detectado que ninguém consegue assistir alguma coisa mais de 1 minuto. Tudo tem que ser ultra rápido. E você vai escutar um recado pelo WhatsApp, você tem que acelerar. Você está com pressa, mas com pressa de quê? Para onde é que você quer ir, gente? E se você está querendo economizar tempo, o tempo que você economiza, você faz o quê? Você economiza tempo para ver mais coisas rápido, para ter mais acesso a informações rápidas. E essas informações, você faz o quê? Quais são os tipos de informações que você privilegia hoje, né, durante o dia, da hora que você acordou até agora? O acesso que você fez nas mídias, você viu mais coisas positivas ou negativas? Construtivas ou destrutivas? O que você hoje acessou uma mídia, uma informação, que isso trouxe para você uma produção séria profissional, que trouxe para você uma dica séria emocional, que trouxe para você um engrandecimento, seja na área profissional, emocional, familiar, psíquica? Ou quanto tempo nós gastamos por ver bobagens que vai de nada para lugar nenhum, e a gente continua sem tempo, vendo tudo rápido para ter um tempo, para perder mais tempo vendo coisas sem tempo. Olha que loucura que nós estamos. E aí a mente fica o quê? Perturbada. Não tem mente que aguente essa pressão, porque o que você está vendo por trás daquilo ali tem um grupo de espíritos também, e aí vai tendo o quê? As associações mentais. E aí, o que acontece? O nível de depressão aumenta, o nível de um desconforto emocional, as pessoas desoladas, as pessoas sozinhas. Quanto mais conectadas, mais sozinhas se encontram, né? Muito interessante que o homem mais rico do mundo, que é o Elon Musk, é o homem que está na mídia, um homem jovem, bonito, perguntaram para ele o que faltava para ele. Ele falou: uma namorada. Eu gostaria de ter uma namorada para namorar, para fazer projetos, para curtir. E olha que ele pode ter a mulher que ele quer, comprada. Ele queria alguma coisa natural. Olha, e às vezes a gente tem uma pessoa natural do lado que não valoriza. Entende? Quantos sofrimentos, quantos tormentos voluntários a gente procura, né? E aí, para quê? E o tempo está passando e vamos morrer. E se a gente desencarnar hoje, como é que está a sua mente? Como é que está você perante a sua reencarnação? Então, a Ivone vem aí nos alertar, nos dar suporte para que a gente acorde nessa reencarnação. E aí ela fala: por sua vez, nem sempre também o núcleo espírita a que ele pertença o auxiliará devidamente. É sabido que tais garantias só existem nos núcleos que mantêm feição de templo em suas sedes, onde o respeito e a gravidade se sobrepõem às demais conveniências. Olha, isso aqui é uma direta que ela dá para nós de casa espírita. Como é o ambiente da nossa casa espírita, se ela está à mercê de conveniências. Será que a casa espírita está se rendendo às conveniências para manter uma assembleia? Será que o respeito
né? Ela está à frente de qualquer situação. Então, nós temos que pensar muito sobre essa questão, essa chamada que ela está nos dando aqui. As decepções daqueles que chegaram a observar falhas na mediunidade, em geral, provêm, portanto, do prejuízo se considerarem os médiuns instrumentos infalíveis sob a ação dos espíritos, seres privilegiados, incapazes de produções menos excelentes. Então, não é confundir a religião com o religioso. Não é confundir a orientação dos espíritos com o médium. Por isso que nós precisamos estudar, para termos critério para avaliarmos. E mesmo que a gente não tenha acesso à orientação espiritual, as orientações já estão nos livros. Por isso que nós precisamos estudar, para que o raciocínio se desenvolva e assim, raciocinando com critério, com visão de futuro, nós atraímos naturalmente os nossos guias, os nossos espíritos afins, os espíritos superiores, que, através da nossa antena mediúnica, que todos nós somos médios, pela inspiração, pela intuição, nós vamos aí recebendo esses conselhos. E ela continua: provém ainda da falta de estudo da doutrina, pois as obras da codificação espírita, como as demais que realizam a estrutura doutrinária espírita, previnem contra todos esses contratempos, explicam-nos e ensinam-nos a compreendê-los e contorná-los, a fim de corrigi-los, evitando males maiores. Então, quando a gente estuda, nós podemos orientar os nossos médiuns, os médiuns ostensivos. Nós temos que fazer a avaliação das mensagens, das orientações recebidas. Mas foi um espírito tal que deu informação. Sim, mas será que foi ele mesmo? Mas vamos estudar. É só fazer os critérios que estão na doutrina espírita, os critérios que Jesus deixou todos os critérios disponíveis para nós avaliarmos qualquer mente, seja encarnada e seja desencarnada. E aí ela disse: jamais nos devemos esquecer, por isso mesmo, de que não só Allan Kardec, mas todas as entidades que ditaram a revelação espírita aconselharam o exame rigoroso, o estudo atento de tudo quanto é ditado e revelado pelo além. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Lá previne o próprio Espírito de Verdade, no capítulo 6º, no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, quando fala que o Espiritismo não se circunscreve à produção deste ou daquele médium, mas impõe-se pelo conjunto magistral de leis que o apontam como revelação superior do invisível, iluminada pela verdade. Descrer da sua veracidade e grandeza, de princípios e possibilidades, somente porque este ou aquele médium mais responsável não conseguiu transmitir na íntegra o pensamento de um instrutor espiritual, ou porque uma entidade de nível moral inferior molestou com insinuações perturbadoras, empanando-lhe o brilho da produção mediúnica, é testemunhar falta de cultura doutrinária e escassez de espírito de observação. Então, veja como nós temos motivos, né, para ficarmos sempre alertas conosco e com quem está à nossa volta. Porque julgar é muito fácil, é extremamente fácil. E nós temos uma mente
é muito fácil de se formar um juízo, né, de julgar as situações. Agora, quando a gente estuda, nós vamos ter muitos critérios. Tem um livro que eu super recomendo para os médiuns, toda casa espírita deve estudar esse livro, que é da Otília, que se chama, eu acho que é Além da Morte. Ou é Além da Morte ou é Depois da Morte, um desses dois, mas eu acho que é Além da Morte. O espírito é Otília, e pelo médium Divaldo Pereira Franco. Por quê? A Otília, ela era uma médium da casa, da Mansão do Caminho. Era uma trabalhadora da casa. E ela era uma trabalhadora tão dedicada que ela morava na Mansão do Caminho, né? Que lá o trabalho do Divaldo é muito, muito grande. E aí ela era médium da reunião mediúnica, ela era muito rígida com os médiuns, ela tinha uma capacidade de ser extremamente rígida com os médiuns. Tudo ela colocava um defeito, tudo ela exigia, né? Ela, embora ela tivesse muito conhecimento, ela era muito feroz no que se dizia para orientar esses médiuns. É Além da Morte. Aqui o ponto acabou de falar. Livro Além da Morte, Espírito Otília e o médium Divaldo Franco. Só que ela desencarna, né? E quando ela desencarna, ela era muito apegada, sabe o quê? Ao trabalho dela, porque quem iria dar continuidade ao trabalho dela? E ela ficou tão apegada àquele trabalho que ela ficou presa ao corpo. Por alguns dias, ela ficou presa no túmulo ao corpo dela. Agora, um detalhe. Antes dela desencarnar, uns 8 meses antes, o Divaldo recebeu uma orientação espiritual para ela, da Joana de Ângeles. E o Divaldo deu para ela. Otília, Joana de Ângeles pediu para eu te passar uma mensagem. Ela pediu para você estudar as obras de André Luiz, do Nosso Lar. E ela falou, não, mas eu já estudei, eu já li, eu conheço todas, eu não tenho tempo. E o Divaldo falou, olha, foi a Joana de Anjos que falou para você estudar, não é para você ler não, é para você estudar. E passou. Ela muito envolvida no trabalho. Ela desencarna, fica nessa situação espiritual de muita dificuldade. Passado alguns dias, ela se lembrou de fazer a prece. No que ela faz a prece, a mentora dela, eu acho que é Liebe o nome, se eu não me engano, aparece. E ela fica, né, ela percebe o sofrimento que ela está. E a Liebe fala, olha, eu estou aqui do seu lado esses dias todos e você não conseguiu se lembrar da prece. Você está presa ainda ao trabalho. Mas ela tinha feito um trabalho muito bom. Então, isso deu para ela a proteção do guia, né, dessa mentora dela. E aí ela foi levada para ver o trabalho que ela era responsável. E ela viu que ela agora está no mundo espiritual, né? Ela percebeu que quando ela estava encarnada, ela sacrificava muito os médiuns, sempre desacreditando dos médiuns, sempre questionando, né? E que ela fez um desserviço mesmo na equipe mediúnica dela. E agora ela estava vendo que ela agiu errado. E ela se arrepende. E ela pede para dar uma mensagem por um dos médiuns. E é permitido. E o médium que vai receber a mensagem dela, que percebe a aproximação dela, ele trava, ele não consegue falar. Porque ela vem falar de arrependimento, vem falar de uma visão, de uma organização diferente, e ele acha que ele está realmente mistificando, uma coisa que ela sempre falava que ele mistificava quando ele não mistificava. A gente tem que ler para quê? Para que o nosso critério seja baseado em fatos, em estudos, mas que a gente não se torne pessoas investigativas apontando o erro e desanimando e, às vezes, desestruturando uma equipe mediúnica. Nós somos muito responsáveis por isso, né? E aí ela se arrepende, porque aí ela vai no Divaldo e aí ela quer passar uma mensagem para a filha dela, porque ela percebe que ela treinou a filha dela para ter essa rigidez também com os trabalhadores
os equipamentos mediúnicos. E ela passa uma mensagem para que o Divaldo passe um bilhete para a filha dela, só que o bilhete ficou tão grande que ficou 300 e poucas páginas de um livro, né? Então, todo médium, a casa espírita, precisa fazer uma roda de leitura e ler esse livro, Além da Morte, da Otília, para que a gente saiba avaliar, mas que nós não sejamos pessoas inquisidoras, né, querendo a todo custo encontrar um erro no médium. Que sejamos pacíficos, brandos, com critério. Então, é essa realmente a mensagem. Então, deixo aí esse livro. E a Ivone, ela continua falando, olha, mistificações, infiltrações do subconsciente, interferências animistas, etc., são igualmente fenômenos psíquicos dignos de serem estudados e não motivações para o desmoronamento da crença individual ou o desrespeito ao médium. Então, nós precisamos ter critério para poder avaliar, porque sempre vai ter a mistificação, a infiltração do subconsciente, interferências anímicas. O que é interferência anímica? É o próprio espírito do próprio médium trazendo informações de vidas passadas. Então, é mentira? Não, não é mentira. Então, a gente precisa saber o que é animismo para poder entender ali. E os espíritos se infiltram nas casas espíritas. Por quê? Porque o nosso psiquismo ajuda, facilita essas interferências. Então, nós precisamos estudar para ter critério para avaliar e não apenas julgar e desmotivar e desmoronar, às vezes, trabalhos sérios. E aí ela diz, e quando, porventura, nos encontrarmos diante desses fatos, cumpre-nos compreendê-los sem, de forma alguma, considerar desacreditada uma doutrina que apresenta os mais apreciáveis foros de grande revelação celeste. É a gente não confundir o religioso com a religião. Ah, o médium lá é um mistificador. Ok, mas ele é o homem, ele não é a religião. Ele é o religioso. Então, não podemos botar num pacote só as coisas e falar, olha, eu não quero saber de religião porque o fulano... Não, aí estaríamos sendo, assim, imaturos, infantis dessa forma. E ela diz, e jamais, jamais vejamos em qualquer médium um ser extraordinário, alcandorado de angelitude, mas apenas uma alma em progresso, a quem Deus outorgou possibilidades de adiantamento moral e espiritual, servindo o próximo, alma de quem o próprio compromisso mediúnico exigirá inauditos esforços, mesmo sacrifícios, para o bom cumprimento do dever à frente da lei da criação. Então, os médiuns, eles se sintam servidores. Então, quando o médium se sente o servidor do Cristo, o servidor da humanidade, ele se coloca nessa posição, a probabilidade dele se enganar é menor. Tem um outro livro belíssimo chamado Trilhos da Libertação, também pela mediunidade do Divaldo, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, que ali conta a trajetória de um médium que reencarnou com grandes possibilidades mediúnicas, grandes possibilidades, e que no início fez um trabalho extraordinário, mas a vaidade e o orgulho, a multidão buscando ele fazendo curas e atribuindo a si próprio, aquilo ali começou a mexer com ele e ele foi desviando o caminho dele, foi desviando essa maravilhosa missão dele e se perdeu, né? Então, nós temos aí muitos casos. Então, estudar é sempre o melhor remédio, porque nós vamos nos apropriar de critérios para nos avaliarmos as mensagens, avaliarmos os aparelhos mediúnicos
e também avaliarmos a nossa doutrina, que é uma doutrina libertadora. E muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida, estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida.